Por décadas, a caça à vida extraterrestre resumia-se a examinar o céu em busca de sinais de rádio tênues, até que um corpo denominado 3I Atlas surgiu, diminuindo a velocidade enquanto se aproximava do nosso sistema solar. Os registros oficiais afirmam que o seu aumento de brilho se explica pela física elementar. Contudo, em meras 4 semanas, a sua luminosidade intensificou-se 5 vezes além do previsto. Ao mesmo tempo, análises espectrográficas detectam vestígios de metais tipicamente produzidos em fornalhas, não simplesmente encontrados na natureza. E contrariando todo o comportamento conhecido de cometas, este objeto mal altera a trajetória, apesar de expelir gás visível. Se o 3I Atlas for de origem natural, nada disto se justifica. Se não for, talvez tenhamos acabado de observar o nosso primeiro visitante interestelar sob controle inteligente. Então, o que se oculta por trás destes indícios inexplicáveis? Telescópios de rádio dedicaram gerações a varrer o firmamento à procura de um único impulso artificial. Um farol, um murmúrio, algum convite codificado de outro planeta. Mas no vazio, surgiu um novo caminho. De vez em quando, um corpo sólido atravessa o abismo entre estrelas e penetra no nosso sistema solar. Uma assinatura tecnológica macroscópica, caso exista, apresentaria esta aparência. Não um sinal, mas um objeto concreto. Desde o início da astronomia moderna, apenas 3 visitantes desse tipo foram confirmados. As probabilidades são impressionantes. Para cada 100 mil milhões de cometas que orbitam o Sol, só 1 ou 2 provém de outra estrela. Cada chegada equivale a um bilhete de lotaria cósmica, uma oportunidade de detectar algo construído, não gerado naturalmente. A abordagem tradicional do SETI, centrada em emissões de rádio e laser, parte do princípio de que civilizações transmitem ativamente. Mas e se a prova mais convincente for material, silenciosa, inerte, a derivar pelo espaço? Objetos assim conservam dados, tecnologia, até intenções, muito após os seus criadores terem desaparecido. Diferentemente de uma emissão passageira, um artefacto macroscópico perdura. Pode ser examinado, quantificado e, se o momento for propício, interceptado. A escassez destes objetos interestelares transforma cada detecção num acontecimento mundial. Oumuamua em 2017, Borisov em 2019, agora o 3I Atlas. Cada um representa uma ocasião única, uma sonda de um tempo e lugar que talvez nunca volvamos a vislumbrar. A sua raridade implica que até uma só irregularidade tem peso significativo. O universo concede poucas segundas oportunidades. A visão original do SETI moldou-se pelas tecnologias da sua época. Antenas parabólicas, processamento de sinais, uma busca por padrões no ruído. Mas a revelação do Oumuamua alterou as regras do jogo. De repente, a procura por assinaturas tecnológicas abrange não só o que captamos auditivamente, mas o que nos sobrevoa. O 3I Atlas não é mero cometa adicional. É uma prova em movimento, um emissário de outro sistema e, quem sabe, se nos dispusermos a observar com atenção, um indício de que não estamos sós. A 7 de maio de 2025, o satélite de levantamento de exoplanetas em trânsito TESS registrou um objeto fraco e veloz sobre o denso campo estelar próximo do centro galáctico. Na altura, nenhum alarme foi acionado. O sinal afundava-se num oceano digital de interferências estelares, o seu movimento demasiado subtil para detetores automáticos, o brilho diluído entre milhares de estrelas de fundo. Durante quase um mês, o corpo prosseguiu a sua rota, capturado noite após noite em imagens de enquadramento completo de teste. Cada exposição acumulava mais um traço tênue em discos rígidos de arquivo. Só a 1 de julho o levantamento Atlas, a operar do seu posto no Chile em Rioardo, assinalou uma anomalia. O objeto havia intensificado o brilho de forma abrupta, multiplicando-o por 5 desde que o TESS o avistara pela primeira vez. Ainda assim, a sua posição colava-se ao bulge abafado da Via Láctea, uma zona célebre por encobrir eventos transitórios à vista desarmada. O Centro de Planetas Menores registrou o alerta e, em 24 horas, os observatórios globais redirecionaram esforços para o acompanhar. Nos dias subsequentes, equipas vasculharam dados antigos. As IC Transition Facility e o Pan-STARRS identificaram imagens pré-descoberta de finais de junho.
Os seus próprios registros exibiam o rastro do objeto enquanto se deslocava de forma constante pelo céu. Amadores entraram na busca, revirando arquivos públicos, e os seus achados preencheram lacunas de 14 de junho até ao fim do mês. Cada ponto novo na cronologia enriquecia a curva de luz, expondo um pico de luminosidade que superava qualquer explicação geométrica básica. O responsável era o próprio céu. A aproximação do objeto da direção de Sagitário fazia com que até os levantamentos mais sensíveis tivessem dificuldade em isolar o seu sinal do ruído de fundo. Apenas após o anúncio de julho é que o panorama completo da sua atividade inicial se revelou, graças a uma revista forense através de terabytes de dados arquivados. Para as equipas do TES e do Atlas, a descoberta foi menos um clarão isolado do que uma chama gradual, acesa semanas antes de alguém perceber que um visitante interestelar havia chegado. Entre 7 de maio e 3 de junho, o 3 e Atlas aumentou o brilho por um factor de 5, um incremento que desafia o manual habitual para cometas distantes. A geometria padrão antevê apenas um crescimento modesto, talvez 1,5 vezes mais luminoso, à medida que o objeto se desloca de 6,36 para 5,46 unidades astronômicas em relação ao Sol. Em vez disso, as medições fotométricas do TES, ZTF e Atlas indicam um salto 5 vezes maior, constante e duradouro ao longo de quase 0,9 unidades astronômicas de percurso. Os dados de cada levantamento coincidem, verificados contra estrelas de campo e análogos sintéticos do Sol. As variações no brilho ficam abaixo de 1/10 de magnitude em termos sistemáticos. Não se trata de um surto passageiro ou de um erro instrumental. A curva de luz, reconstruída a partir de empilhamentos noturnos e exposições com rastreio de deslocamento, traça um arco nítido que sobe de forma gradual, mesmo enquanto o objeto serpenteia pelo bulbo galáctico denso. A 6,36 unidades astronômicas, não se esperam sinais de atividade. O gelo de água permanece sólido. O calor solar é uma recordação remota. No entanto, o coma já é visível, e as medições da seção eficaz de poeira saltam de cerca de 300 km² em maio para mais de 1.700 em julho. Os valores resistem ao exame, com barras de erro suficientemente estreitas para descartar dispersão aleatória ou confusão com o fundo como responsáveis. Ao acumular o fluxo, as probabilidades inclinam-se decisivamente para além de explicações puramente geométricas. O excesso de luz requer uma justificação que se ajuste tanto ao momento como à amplitude. Nenhum levantamento isolado, por mais profundo que seja, explica a extensão da alteração. Os dados expostos deixam pouca margem para dúvidas. O 3 Iulas já se mostrava ativo e já se destacava como anomalia antes de entrar nos registros oficiais. A busca por respostas parte dos números. Um aumento de 5 vezes no brilho, superior a todas as previsões geométricas, exige mais do que uma análise superficial dos dados. Os astrônomos examinam os culpados habituais, erro instrumental, confusão com o fundo, uma visão afortunada através do bulbo galáctico. Cada hipótese é testada, verificada e, no final, considerada insuficiente. A curva de luz mantém-se consistente entre telescópios e continentes, com um arco demasiado suave para ser um acaso e demasiado precoce para atividade cometária clássica. Alguns propõem que a velocidade real de aproximação do objeto possa ter sido subestimada, ocultada pelos campos estelares densos de Sagitário. Mas mesmo após corrigir a sobreposição e recalibrar a fotometria, o fluxo excedente persiste. Os números simplesmente não somam uma evolução natural lenta. Isso abre espaço para ideias mais ousadas. Terá o 3 Iulas ativado propulsores? Uma manobra de travagem artificial para igualar as velocidades do sistema solar? É uma suposição marginal, mas o timing encaixa nos dados. Uma desaceleração controlada, longe do Sol, explicaria o aumento persistente e precoce de brilho sem depender de água, gelo ou voláteis conhecidos. Se assim for, a atividade do objeto seria o indício de uma intenção, não de um acidente. Contudo, para cada salto especulativo, surge um contrapeso de prudência. O céu é famoso por iludir até os observadores mais meticulosos, e o ônus da prova é elevado. À medida que o debate avança, o foco vira-se para a química do coma, onde a próxima pista pode estar à vista desarmada.
Espectrógrafos do VLT, afinados para os sussurros mais tênues de luz atômica, detetaram um enigma no coma do 3 íolas. Linhas de níquel, nítidas e bem resolvidas, emergiram do ruído de fundo. No entanto, o ferro, que devia acompanhar em pé de igualdade, estava ausente. A equipe em Paranal passou noites a rever calibrações, a reaplicar correções Turing e a confrontar com comprimentos de onda laboratoriais. A conclusão manteve-se, e níquel presente, ferro inexistente. Nenhum cometa do Sistema Solar exibiu uma proporção assim. Na maioria, ferro e níquel viajam juntos, unidos numa aliança forjada em supernovas e núcleos planetismais. A própria fotosfera solar contém cerca de 18 átomos de ferro por cada um de níquel. Mesmo nos cometas mais poeirentos e ricos em metais, o níquel raramente excede o ferro por mais do que um fator de 2. Aqui, a razão ultrapassa 15, quiçá 50, com as linhas de ferro abaixo do limiar de detecção. O grupo do VLT, dirigido pela Dr. Sofia Cardinas, mapeou as transições de NI em corridas de resolução moderada e alta. As taxas de produção rondaram 4,6 gramas de níquel por segundo a 2,85 unidades astronômicas, com limites superiores robustos para o ferro que empurram a razão NI e FE para além dos gráficos. Todas as tentativas de extrair um sinal FE oculto e empilhando exposições, sondando misturas tênues, saíram frustradas. Mecanismos naturais debatem-se para o justificar. A decomposição térmica de carbonilo de níquel, uma molécula frágil que se vaporiza a baixas temperaturas, poderia aumentar a libertação de níquel, mas o carbonilo de ferro é menos propenso a formar-se ou persistir. Alguns teóricos invocam a erosão seletiva ou fracionamento exótico durante o nascimento planetesimal. Outros, com mais audácia, questionam resíduos artificiais, superligas ricas em níquel erodidas por motores ancestrais, deixando a sua pegada no coma. Até agora, o espectro não revela linhas de propelente, nem assinatura evidente de combustível ou liga, apenas o níquel isolado e o silêncio do ferro. O balanço elementar está desequilibrado, e a procura por uma explicação natural prossegue. Pelo qualquer critério, a trajetória do 3 I na Atlas é um paradoxo. Ajustes astrométricos de julho a agosto indicam uma deriva de apenas 1 a 1,5 km por dia, um mero empurrão, mesmo enquanto o coma e a cauda se estendem por centenas de milhares de quilômetros atrás. Para cometas no Sistema Solar, a desgasificação funciona como um foguete. Jatos de vapor desviam o núcleo da rota, gerando uma aceleração não gravitacional mensurável. Mas aqui, os valores mal se mexem. O percurso é quase puramente gravitacional. Como se o objeto fosse uma pedra inerte, sem vida, e não um cometa ativo que liberta gases e poeiras. Ao acumular os dados, a ausência deste efeito de foguetão destaca-se de forma evidente. Boris, o último visitante interestelar com uma coma proeminente, deslocava-se a cerca de 100 km por dia, quase 2 ordens de magnitude acima. Até uma cauda modesta devia desviar o núcleo, mas o 3 I na Atlas resiste por completo. A anticauda, a poeira, os jatos visíveis surgem todos nas imagens. No entanto, a órbita mantém-se teimosamente inalterada. Modelos que consideram a perda de massa observada e a área superficial prevêem um desvio de trajetória bem maior. Os valores não se encaixam. Se o objeto fosse uma montanha de gelo e rocha, a única forma de atenuar tanto este fenômeno seria uma massa imensa, algo tão denso e colossal que os jatos mais potentes mal o deslocariam. Mas a fotometria e os perfis de brilho superficial impõem limites rigorosos ao tamanho do núcleo. É grande, mas não de forma absurda. Assim, a hipótese alternativa envolve controlo, estabilização ativa, correções contínuas ou uma casca que absorve ou redireciona o empuxo. Nenhum mecanismo natural conhecido explica totalmente a discrepância entre o que observamos e o que medimos. Cada atualização astrométrica reduz os margens de erro. O desvio mantém-se fixo pouco acima de 1 km por dia, bem aquém do limiar onde a física cometária o anteciparia. Os dados são inequívocos. O 3 I na Atlas atravessa o Sistema Solar como se fosse imune à sua própria atividade. A contradição é mecânica, não meramente numérica. No domínio dos objetos naturais, o movimento obedece à massa e à força. Aqui, as leis dobram-se e o trajeto mal vacila.
À escala dos visitantes interestelares, Borisov é o exemplo clássico. A sua coma e cauda, repletas de cianogênio e carbono diatômico, descreveram um arco típico pelo sistema solar interior. Os valores correspondiam às previsões. A aceleração não gravitacional registrou cerca de 10-6 unidades astronômicas por dia, o que equivale a um desvio de quase 100 km diários. Cada jato de vapor impelia o núcleo. Cada erupção manifestava-se na órbita. Borisov portou-se como um cometa deve, respeitando a física da perda de massa e do aquecimento solar. Oumuamua, pelo contrário, ignorou as regras conhecidas. Sem desgasificação visível, sem poeira, sem coma. Ainda assim, o seu caminho desviou-se abruptamente perto do periélio, com uma aceleração não gravitacional da ordem de 2,5 multiplicação 10-4 unidades astronômicas por dia. Isso representa 37.000 quilômetros de desvio. Tudo sem um único jato ou cauda para justificar. A sua rotação, constante a 3 voltas por dia, só aprofundou o enigma. Os modelos colidiram com obstáculos. Massa insuficiente para um bloco de neve. Movimento excessivo para uma rocha. Agora, o 3i Atlas junta-se à lista, mas no sentido oposto. A coma é inegável. A cauda estende-se por centenas de milhares de quilômetros. E, no entanto, o desvio medido mal se nota, apenas 1 a 1,5 km por dia. Isso é 100 vezes inferior a Borisov, uma fração de percentagem de Oumuamua. O efeito de foguetão falta onde devia prevalecer, surge onde devia ser invisível. 3 objetos, 3 padrões, nenhum enquadrado no mesmo formato. O universo, ao que parece, distribui as suas cartas selvagens em pares de opostos. O Observatório Rubin está preparado em Cerro Pachón. O seu espelho de 8,4 metros está pronto para varrer o céu austral a cada poucas noites. Com o Legacy Survey of Space and Time, o LSST, o Rubin inaugura uma era de alertas precoces. O seu ritmo e sensibilidade garantem que o próximo visitante interestelar, seja cometa ou algo mais exótico, não passará despercebido num campo estelar povoado. Os avisos serão emitidos em tempo real, oferecendo a profissionais e amadores um avanço inicial. Mas os telescópios sozinhos não captam todas as reviravoltas. Os 2 últimos objetos interestelares provaram-no, quando o 3i Atlas se iluminou 5 vezes contra o fundo da Via Láctea, foram astrônomos amadores que vasculharam terabytes de dados de arquivo, reconstruindo a primeira curva de luz clara. Uma rede de cientistas cidadãos, equipados com instalações caseiras e software de código aberto, preencheu as lacunas entre as passagens das sondas. Os seus relatórios rápidos transformaram imagens dispersas numa cronologia, detectando atividade que se teria perdido no ruído. Agora, os desafios são maiores. Enquanto o Atlas contorna o Sol, cada noite é crucial. Campanhas coordenadas, as varreduras noturnas do Rubin, o Pan-STARRS no Havaí, o Atlas no Chile e estações amadoras de Pretoria Perth tecem uma rede global. Cada observador contribui com um ponto de dados, reduzindo as margens de erro, refinando os modelos. A próxima erupção, a próxima anomalia espectral, pode surgir a qualquer hora. Alertas iniciais propagam-se por servidores Discord e grupos Telegram, ativando segmentos improvisados em telescópios de todos os tamanhos. O apelo é direto: olhares para o céu, registrem a curva de luz, persigam o espectro, partilhem as imagens brutas e as pilhas calibradas. Neste novo cenário, a descoberta não se limita aos profissionais. Cada alerta, cada imagem, cada medição aproxima-nos de capturar o improvável. Uma mensagem escrita não em rádio, mas em movimento, química e luz. Observações espectroscópicas do Very Large Telescope revelam linhas de níquel e nacoma, sem vestígios de ferro, uma marca distinta, ao passo que as análises astrométricas indicam praticamente ausência de aceleração não gravitacional, apesar da emissão gasosa visível. Por outro lado, 2 objetos Imboris apresentaram a deriva cometária habitual, e um Oumuamua exibiu alteração notável na órbita, sem sinais de qualquer emissão gasosa identificável. Essas discrepâncias contrastantes continuam sem explicação nos framework teóricos vigentes. Não há provas de manipulação intencional, porém as incoerências físicas no percurso de Atlas questionam os paradigmas estabelecidos.
As indicações mais promissoras talvez cheguem não sob forma de transmissões, mas através de entidades cujas trajetórias propriamente subvertem as previsões convencionais.